eu entendo que a gente, não só no Brasil, tá? No Brasil isso é mais agudo, claro, mas no mundo também, Sim. está acontecendo um emburrecimento, vamos dizer assim, da cultura e da arte em geral. Sim. E aí eu criei aquele personagem como se fosse um V de vingança mesmo. Uma resposta para essa agonia sua. Era o que eu queria colocar minha indignação, a minha revolta para fora e eu coloquei no que eu sei fazer. Através da arte, né? No papel. Agora, tem uma pergunta que tu tem que responder na lata, olhando pra essa câmera aqui, vai ter Doutrinador 2? Rapaz... Fala pessoal, bem-vindo a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Ele é quadrinista, pai de 2 filhos, um casal, que é o sonho de qualquer pessoa, é roqueiro e torce pro Fluminense. Eu tenho o prazer de receber aqui Luciano Cunha. Cara, seja muito bem-vindo aqui. A gente ouviu uma baita propaganda de você, colocamos algum material aqui na mesa, já deu pra ver que a tua fama te precede. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Felipe, que tá aqui com a gente, parceiro. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Adoro contar minhas histórias. E vamos ver o que vai dar aí sobre esse papo, sobre quadrinhos, cultura pop. Cara, o que eu acho que é o máximo da tua vinda aqui, de antemão, é que você traz um mundo de cultura pra gente que talvez a minha geração tenha sido a última, né, a esbarrar. E que é uma cultura fortíssima, riquíssima, continua crescendo e tu tem muita história pra contar. Então, pelo começo, deixa eu puxar uma sardinha pra cá. Você é nascido na Ilha do Governador ou não? Porque eu sei que tu morou aqui um tempo, né? Sim, morei aqui 11 anos, mas eu sou da Baixada, eu sou de Caxias, sou de Duque de Caxias. E aí, no meu primeiro casamento, estou no segundo, né? Os meus 2 filhos são do segundo. E aí, no primeiro casamento, eu vim morar na ilha. Então, morei 11 anos aqui na Ribeira. Eu gostava muito, cara, de morar aqui na ilha, na Ribeira, porque eu trabalhava no centro da cidade na época e eu ia de barca, né? E a estação das barcas era na Ribeira. E, cara, era uma delícia, porque, pô, eu ia e vinha lendo livro, eu sempre fui apaixonado por ler. E, assim, acho que foi a época, acho não, tenho certeza, foi a época que eu mais li toda a minha vida, porque, cara, eu ia trabalhar lendo livros e voltava lendo livros. 40 minutinhos de leitura na ida. Exatamente. Na volta. E na volta, né, parava ali naqueles barzinhos que eu gosto de tomar minha cervejinha e ficava ali curtindo. Bom demais. A Ribeira ainda é um lugar maravilhoso. É. E a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que o quadrinho veio pra você? Como é que você descobriu que você tinha um mínimo de talento? Não é pra desenhar só, né? Mas é pra produzir um conteúdo, digamos assim, né? Onde que deu esse clique? Foi na infância, é isso? Ih, rapaz, foi na infância. Minha mãe tem desenhos meus guardados, né? Mãe é mãe, né, cara? Com 6 anos, entendeu? Então, e foi que a gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar. Meu filho também, o Miguel, vai pelo mesmíssimo caminho. E tá com a mesma idade que você começou, né? Exatamente, ele está com 6 anos, só que a gente que eu digo da família, já detectou que o moleque, ele desenha mais do que eu na época, porque, né, como eu acabei de falar, minha mãe tem os desenhos de quando eu tinha 6 anos. Faz um comparativo. E aí eu comparei e falei, caraca, o moleque é muito monstro, cara, o moleque é muito bacana. E aí, cara, eu sempre amei quadrinhos, sabe? Eu fui alfabetizado praticamente com quadrinhos. Essa relação com quadrinhos é tão visceral para mim, na minha vida, que eu lembro perfeitamente do primeiro quadrinho que meu pai me deu, cara. Ficou muito marcado, né? Cara, eu lembro da cena, assim, eu lembro do quadrinho, que era um quadrinho do Homem-Aranha, lembro da capa, lembro de tudo, lembro dele comprando, lembro da mão grande dele me dando. Cara, é incrível isso. Porque que referência boa, né? Tem coisas que marcam a nossa memória. O Homem-Aranha é o teu personagem favorito? Não, né? Sim. É. Sim.
Não só por isso, entendeu? Mas por tudo. Eu acho o Homem-Aranha um personagem fantástico. Você que está atrás dos bastidores, você consegue captar detalhes que a gente, de repente, o que o público, de repente, não vê. É porque a composição do cartoon é melhor, do quadrinho é melhor do Homem-Aranha, ou só uma questão de afinidade com a história, de repente? Sim, afinidade com a história, né? Eu acho... É porque o Homem-Aranha foi o primeiro herói, né, que o Stan Lee criou, que se parecia, né, que tinha identificação com as pessoas normais. Sim. Vamos dizer assim. Ele tem superpoderes, né, mas ele é um estudante, ele tem problemas que as pessoas comuns tinham. Ele tem pouca grana, ele é de uma família dura, né, de grana. Aí conecta muito com a gente. Conecta muito. Ele é órfão, né? Ele é criado pelos tios, ele tem problemas de relacionamento com a namorada. Sim. E tal. Ou seja, antes disso, né, os super-heróis não tinham isso. Eram muito divididos, assim, era muito não, eles tinham superpoderes, mas eram sempre, sabe, aquela coisa meio que no Olimpo. O super-homem é um ser perfeito, não tem problemas, né? E o Homem-Aranha traz isso para a narrativa do quadrinho. Então, desde o início, ele tem problemas como qualquer outro. Identifica muito com quem está lendo, né? O Stan Lee conta essa história uma vez que ele teve alguém pediu para ele criar um personagem novo. Sabe dessa história? Ele vai lá e fala, cara, eu tive uma ideia de um adolescente completamente, eu já vi completamente atrapalhado, tem problemas normais e tal. E ele apresenta o Homem-Aranha. Cara, como é que a pessoa vai se identificar com um ser humano que solta a teia? Não faz o menor sentido. E aí, no final, ele dá, depois do sucesso, né, ele dá uma lição de moral nos jovens. Ele fala assim, olha, toda vez que alguém quiser boicotar teu sonho, caga pra pessoa. Ignora o fato de que o teu sonho não é o sonho da pessoa. E, pô, acho que é um personagem quadrinho que fez, se não fez mau sucesso, tá ali, né? Sim, exatamente. Um páreo duro. E aí você tem essa relação clara, né, do teu primeiro quadrinho, a tua paixão automaticamente ali, tu reconhece automaticamente a tua paixão e você começa a produzir, você começa a desenhar, começa a escrever ou fica só na questão do consumo e você vai se desenvolvendo nisso? Me conta essa trajetória. Boa pergunta. Então, no início, né, eu só consumia e desenhava, até assim, copiando, né? Copiando os personagens que eu mais gostava. E assim, começar a escrever e criar alguma coisa minha mesmo, né? Assim, bem mais tarde, tipo com 18, 19 anos, entendeu? Então, fiquei, né, um bom tempo só copiando mesmo e curtindo o que todo mundo curte, né? E aí eu comecei a criar mais velho. E assim, curioso que eu sempre criei, né? Para você ver que, né, tem toda a ligação e essa identificação. Eu nunca criei personagens com superpoderes, cara. Eu sempre criei personagens assim, ou heróis ou até mesmo anti-heróis, como o Doutrinador é. Por quê? São pessoas ou personagens ou protagonistas cheios de defeitos, sabe? Mas que têm aquela jornada do herói, aquela coisa de redenção, de buscar o bem, senso de justiça. O senso de justiça, a honra, o bem do próximo, mas também se superando para poder fazer... para poder ter esse heroísmo, entendeu? E traz muita identificação, né? Tá aqui na telinha, um personagem que parece muito com alguma coisa rebelde que a gente já imaginou, né? E você estava pensando nisso, para quem tá assistindo pela primeira vez aí essa imagem, esse é o teu primeiro personagem? Ou pelo menos o primeiro personagem catapultado ou não? Não, o primeiro não, mas assim, obviamente, com certeza, né, o personagem mais famoso, né, virou filme, o pessoal que está vendo aí pela primeira vez, virou filme, virou série, né, e assim, o personagem que é um personagem, ou seja, autoral, e que, assim, levou muito tempo, né, para que eu realizasse esse sonho. Inclusive, no último final de semana, eu tava num evento geek, né? E eu estava fazendo um tipo de palestra, eu estava fazendo uma apresentação. E aí foi muito legal porque a plateia estava muito, né, assim, engajada, o pessoal
estava interessado, perguntando bastante. E tinham dois, né, jovens, bem jovens mesmo. Tinha uma menina e um rapaz que desenham também, né? Fazem lá seus quadrinhos, estão começando. A menina tinha 14 anos, se eu não me engano, o menino tinha 15. E aí eles estavam perguntando, né? Qual a dica que você me dá e tal. Aí já veio ter um sonho ali, né? Serviu de inspiração já até, inclusive para gerações mais novas, né? Não, exatamente. Olha só, cara, eu fiquei muito feliz com isso que eu vou contar aqui para vocês. E aí no final, aí eles me perguntaram e eu falei assim, cara, a primeira coisa, né, para quem faz quadrinhos no Brasil e, enfim, que quer trabalhar com arte e cultura no Brasil é não desistir. Cara, que dica valiosa. Né? A primeira coisa, não desistir. Porque aí eu dei o meu próprio exemplo, graças a Deus eu posso, né, dar o meu exemplo, porque assim, eu demorei literalmente 30 anos para realizar esse sonho. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Meu primeiro emprego, também tenho o maior orgulho de falar isso, meu primeiro emprego foi com o Ziraldo. Eu fazia a revista do Menino Maluquinho. Ou seja, você começou com o pé direito demais. Exatamente. Eu tenho, como eu falei, tenho orgulho disso, porque o Ziraldo para mim é um gênio. E aí eu fazia a revista do Menino Maluquinho com 16 anos. E aí eu só fui, quer dizer, aí, né, a vida correu, fiz um monte de coisa, bababá. Mas aí só em 2008, ou seja, eu comecei a trabalhar com ele em 1988. E aí só em 2018 que o Doutrinador chega nos cinemas. Meu em 2018. Deus do céu. Ou seja, 30 anos, cara. E aí eu dei esse depoimento lá, né? Contando que nesse período você sofreu, pessoas te desacreditaram, né? Sim, claro. E eu trabalhei em vários, né? Trabalhei em jornais, trabalhei em agências de publicidade. É um projetinho que nunca saiu do teu coração, da tua cabeça ali. Né? Exatamente. Trabalhei em vários outros lugares, né? Porque sempre foi muito difícil viver de quadrinhos no Brasil. Então, naturalmente, né? As pessoas que desenham, que ilustram, que trabalham com ilustração, vão trabalhar com publicidade, né? Sim. E tal. Eu trabalhei em agências, em jornais. E aí eu falei isso e depois, quando terminou, eu estava lá fora, né? Com o pessoal, aí a mãe da menina veio falar comigo, ela era super tímida, cara, ela ficou assim atrás da mãe dela, assim, aquela coisa. Aí a mãe dela chegou e falou assim, eu queria te dar um abraço e falar assim que a minha menina, ela desenha, ela me mostrou, realmente ela desenha bem. Sim. Ela faz mangá, né? Porque a molecada hoje muito mais ligada em mangá, e realmente ela tem talento, manda bem. E aí, só que ela estava desanimada, falou assim, mãe, isso aí não vai dar em nada e tal, não sei o quê. E aí a mãe falou assim, ela desistiu de desistir. Cara, que legal. Cara, foi muito legal isso. Que legal. Foi muito legal. Até assim, meio que me emocionou e tal. E aí, é isso, cara. A gente que tem que amar mesmo. Tem que amar, né? E perseguir esse sonho. Eu sempre falo isso, sabe? Aí as pessoas... assim, eu acho que essa, na verdade, acho que é meio que a minha missão com essas coisas todas, sabe? De não é provar, mas ser um exemplo de que perseverança, sabe? E trabalho duro, podem e recompensam, né? Recompensam porque você não só aprendeu a unir os 3 fatores, né? Que é desenhar, montar um enredo, uma história para esse personagem, e também apresentar isso para o mundo, né? Porque o Doutrinador está em vários países. Está em 8 países. De 8 para 30 é um pulo. Mas virou filme, virou série. Sim. Olha que loucura, cara. Aí tá aí, ó. Aí não tem... Isso aqui é o quê? França? China? Não, esse aí é Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e ali é o Brasólia. O Brasil. Sensacional. Você... Aí foi para Rússia também. Rússia, Itália, Índia... E, por incrível que pareça, Mongólia. Que legal, cara. E tem uma coisa que é interessante aqui, que assim que você sentou aqui, eu pensei em te perguntar. Quando você tem um artista desse, produzindo um conteúdo tão complexo, né? Porque, enfim, tem que unir os 3 fatores que eu citei aqui. Você sente que o atual momento da nossa cultura é um negócio muito mal interpretado? Porque, por um lado, você tem... gente classificando a cultura de um jeito muito pouco penoso, assim. De outro lado, tem gente produzindo um produto de qualidade e não tendo a mesma projeção.
Tem essa avaliação no teu meio de conversa, o que é cultura, o que é arte? A gente está vivendo um momento muito dividido em relação a isso, né? Gente produzindo uma coisa que para nós não é arte, para ele é arte, fica uma discussão. Vocês que de fato produzem algo que, na minha opinião, é relevante, né? Ou seja, causa impacto, causa literalmente relevância, né? Você tem esse assunto discutido entre vocês lá? O que é cultura, o que é arte, o que não é arte? Você consegue reconhecer o que não é arte? Ou para você tudo é arte também? Então, assim, eu acho que tudo é arte, não. Mas, assim, eu entendo que a gente, não só no Brasil, tá? No Brasil isso é mais agudo, claro, mas no mundo também. Sim. Está acontecendo um emburrecimento, vamos dizer assim, da cultura e da arte em geral. Sim. Né? Você vê que em todos os campos, né? No cinema, na música principalmente, nos quadrinhos também, né? De algum tempo para cá, principalmente dos últimos 10 anos para cá, você vê que a qualidade caiu brutalmente, né? E isso tem muito a ver, na minha opinião, com assim, um avanço, sabe? Nosso querido, que faleceu, deve ter o que, já uns 3 ou 4 anos, não, menos um pouco. O nosso querido Roger Scruton já dizia, né, de que a arte e a cultura está se enfeiando, né? Então, parece que a feiura e a mediocridade tomou conta da área cultural, repito, no mundo inteiro. Ele, né, que era europeu, já tinha detectado isso de décadas para cá. Então, assim, você vê que pessoas, como você acabou de falar, né, com pouquíssimo talento, têm um enorme espaço na mídia, nas redes sociais e tal, e um monte de gente talentosíssima relegada a um segundo plano, né? Mas também, assim, eu acho que é um processo que a gente está vivendo, né? E eu acho, sabe, eu sou um otimista inveterado. Eu acho que isso vai passar, cara, entendeu? Eu acho que as pessoas acho que vai existir um resgate, sabe, do que é bom, realmente, entendeu? Eu acredito nisso. Um coração otimista, né? Por mais que você olhe como se diz, no horizonte, sabe, e veja, caraca, essa molecada... Não parece que sabe, vai melhorar, né? Não parece, mas eu acho que vai. Por exemplo, eu já estou vendo não é que é mudança, mas eu já estou vendo que está, assim, a gente estava até falando um pouquinho disso antes, né? O prejuízo, não só financeiro, mas também criativo, das últimas produções de grandes franquias que a gente conhece, da cultura pop, cultura nerd, vamos dizer assim, mundiais, né? O fracasso dessas franquias e tal acendeu uma luz vermelha para os produtores e para os grandes canais. Expressando, né? Esse renascimento do valor da cultura, né? Do valor da arte. Exatamente. Eu acho que acendeu uma luzinha falando assim, pô, calma aí, a gente precisa fazer coisas melhores. Para vocês terem uma ideia, eu estava participando de eu vou tentar resumir porque senão vai ficar longo demais, mas eu cheguei a ficar em contato com o Chuck Dixon, que é assim, pô, para quem acompanha quadrinhos, o nego sabe que esse cara é um monstro, é uma lenda do quadrinho americano. Ele escreveu Batman por mais de uma década. Ele é criador do Bane, aquele vilão. Eu sou super fã, diga-se de passagem. Inclusive, se alguém souber aonde vende a máscara do Bane, mas a que produz aquele som, deixa aqui nos comentários, por favor. Então, ele é criador do Bane, ele escreveu Justiceiro, G.I. Joe, Batman, já falei, Conan, enfim, o cara lá fora Conan, o bárbaro da nossa época. Exatamente. E aí, o Chuck Dixon, eu estava participando de um bate-papo com ele
de um grupo, né, de bate-papo com ele e com o Graham Nolan também. São os caras brabão lá de fora e eles são bem coroas, né, cara? Eles são bem mais velhos até que eu. E eles estavam falando exatamente sobre esse papo. A gente que não é um saudosismo, Sim. um saudosismo barato. Sim. Não é isso. Capacidade de avaliar mesmo, né? Porque realmente as coisas estão ruins. E aí, o que ele falou que faz todo sentido para mim? Os roteiristas que estão saindo agora, assim, vamos supor, da sala de aula, são deixando as faculdades para ingressar, né? Aí nos canais de streaming que a gente conhece, que é o que domina hoje a cultura pop, Netflix, Amazon e assim por diante. Então, eles, infelizmente, né, eles não beberam na fonte de mestres como Stan Lee, como, enfim, eu vou ficar falando aqui até amanhã, Roy Thomas e Jack Kirby. E aí o que acontece? Eles não conseguem, não adianta, literalmente não conseguem suplantar esses mestres ou fazer, pelo menos, produções parecidas em criatividade, inventividade, sabe? E aí o que acontece? Para ele, para o Chuck Dixon, ele fez uma avaliação que não é que me chocou, mas que me deixou assim. Ele falou assim, então, essa geração, apoiada até, né, pelos tomadores de decisão desses canais, dessas produtoras famosas, eles decidiram acabar com esse legado. Por quê? Porque eles não vão conseguir suplantá-los. Já acendeu uma luz ali, né? Já, um alerta, né? Ele falou assim, cara, porque realmente, se a gente for pensar bem, como vai existir uma figura, uma mente criativa que possa nos dar personagens tão relevantes e tão icônicos como o Stan Lee fez? Stan Lee criou o Homem-Aranha. É a sensação de que nunca mais vai ter um Stan Lee, né? Porque parece que a indústria ela entrega muito por causa do hype. A sensação que eu tenho como leigo. Sim. Que tem um hype que ela tá entregando para abafar aquilo. E aí você não vê só isso nos quadrinhos, você vê isso no cinema. Sim. Antigamente o cinema era o seguinte, lançava-se um filme, a expectativa era enorme e o filme entregava aquilo, aquela história, se conectava uma coisa a outra. E aí você teve uma explosão da DC e da Marvel e você ficou muito... Parece que com a chegada dos streamings, né, o volume de filmes entregues aumentou e parece que a relevância diminuiu. Então você liga hoje em streaming, óbvio que você já viu muito mais filme do que se via antigamente, mas você procura mesmo um filme bom e você não acha. Tem até um Instagram que eu vou lembrar e vou colocar aqui na legenda, que ele fala quais são os filmes, né, de cada categoria que são minimamente relevantes, que vale a pena você investir 1h30 ou 2 horas para você se divertir, se desfrutar. Porque o que é o quadrinho, né? O quadrinho e o filme é aquele livro mágico que te leva para uma outra realidade e te tira daqui. Sim. Ele te tira da tua monotonia, te prende. Tanto que você vai ler um livro hoje, eu por exemplo, eu amo o meu devocional de manhã. Então a Bíblia para mim é um lugar assim, absolutamente fantástico. O jeito que discorre a literatura e a verdade que eu acredito naquilo. E eu não consigo simplesmente ler um pedaço da Bíblia. Eu leio aquele conteúdo, 1 capítulo ou 5 capítulos, eu leio aquele conteúdo e vou para a internet entender aquele cenário. Sabe? Quem eram as pessoas, como elas se locomoviam, como era o cenário ali, como é que estava destruído. E porque a capacidade que a Bíblia tem de te entregar uma realidade, uma verdade, ela é gigantesca. E aí eu sempre lembro da característica que a Bíblia tem de encontrar em você a capacidade de entender ela. E eu acho que o quadrinho tem uma relevância em relação a isso, né? Como a gente falou sobre o Homem-Aranha, ela se identifica contigo. Então o objetivo do quadrinista, de repente, entre muitas outras coisas, é encontrar em você, sabe, um tesouro perdido. A capacidade de se conectar com aquela deficiência ou com aquela qualidade do personagem, né? A minha pergunta quando você foi construir o Doutrinador, você se baseou em quê? Ou em quem? Dá para dar essa revelação? Então, o Doutrinador, né, para quem não conhece, quem está nos vendo a primeira vez aí, o Doutrinador é um vigilante, né, mascarado, no melhor estilo, né, um monte de gente compara assim como se fosse uma mistura de Batman com
Punisher, com Rorschach. Bem bad boy, né? Com V de Vingança um pouco. E assim, até com Travis Bickle, do Taxi Driver, né? Porque ele é um cara revoltado contra o sistema político, contra a nossa classe política. E ele começa a se vingar, a fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando eu criei o Doutrinador, em 2008, eu sempre fui muito politizado, né? Da minha galera, assim, dos meus amigos, sempre fui mais politizado. E eu sempre, né? Eu acho que todo mundo que é politizado, principalmente naquela época, mais do que nunca, era um revoltado, né? Sim. Um revoltado contra a nossa classe política, contra a corrupção, tudo que a gente passou nos últimos anos aí. E com a esquerda, né? Com o PT, Mensalão, o Petrolão, enfim. E aí eu criei aquele personagem como se fosse um V de vingança mesmo. Uma resposta para essa agonia sua. Era o que eu queria colocar minha indignação, a minha revolta para fora, e eu coloquei no que eu sei fazer. Através da arte, né? No papel, entendeu? Então, assim, desde muito do início mesmo, por causa disso, né? As pessoas se identificaram muito com o personagem, porque praticamente todos, né? Todo mundo é revoltado também um pouco com... Todo mundo tem essa... Pelo amor de Deus, quem não tem tá com um problema sério. Exatamente. Então, desde muito cedo eu sabia que eu tinha um produto, vamos dizer assim, potente na mão, porque a identificação era muito grande das pessoas. E aí... foi assim, eu trabalhava numa agência de publicidade na época, e aí eu mostrei às pessoas, meus amigos que trabalhavam comigo, e aí todo mundo, cara, isso aí é muito maneiro, tu tem que publicar aceitação isso. Imediata, né? Aceitação imediata. Ele nem era assim, ele não tinha máscara, ele não era tão sombrio assim, era um cara normal. E depois... em 2013, que ele dormiu 5 anos lá na gaveta. Aí em 2013 que eu o reformulei e coloquei mais bad boy ainda, né? Esse visual bem sinistro, vamos dizer assim. E aí, aquelas coisas, né, cara? Aquelas coisas da vida, sincronicidade. Eu começo a postar no Facebook em março de 2013 e em junho começam as manifestações. Meu Deus, é verdade. Os black blocs, não sei aquele período, né, que todo mundo lembra. Que parece muito, né? Sim, parece. Há 4 meses antecipado. E aí o personagem ganhou muita relevância, eu surfei aquela onda de indignação geral, né, que o brasileiro decidiu sair às ruas e tal. Sim. A gente vive, né, desdobramentos daquele período até hoje, na minha opinião. Sim. E aí o personagem, cara, voou, enfim, aí por isso que a gente está conversando aqui. Cara, e graças a Deus, porque é uma coisa muito legal, né? Quando você recebe um dom de Deus, e a gente estava falando mais cedo aqui sobre o carinho de Deus em colocar em nós dons e talentos, né? E aí através da arte, nesse caso. E como é legal, né? Eu acredito que o coração de Deus se satisfaça com isso, em partes, que você consegue... entregar aquilo que Deus te confiou, né, cara? Você aplica, né? Você vive essa realidade daquilo que Deus te compartilhou. Porque eu sou incapaz de fazer um desenho desse. Agora, tem um episódio na tua história que aí que eu achei que é o máximo. Você é um roqueiro, e eu não sei há quanto tempo, mas me parece ser uma tradição do rock muito extensa. E tem um camarada do rock aí que vestiu tua camisa. Como é que foi? Você estava esperando isso ou foi uma surpresa? Cara, isso aí foi mó barato, cara. Conta pra galera quem é esse cidadão. Foi uma surpresa total. Pra quem não conhece ou assim, não gosta de rock pesado, de heavy metal, esse cara aí é o Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, né? O Bruce teve aqui em 2018, acho que 2018 ou 2019, foi no último Rock in Rio. Quer dizer, sem ser esse agora, né? O outro, antes da pandemia. E eu encontrei com eles, encontrei com a banda, eu tenho foto com o Steve Harris também, com o baixista. Porque um amigo meu, ele tem ligação com os ex-jogadores de futebol, assim, a galera da antiga, de Djalminha, Luizão e tal. Donizete Pantera, que jogou no teu time.
E aí, o Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden, ele adora futebol, né? O Iron Maiden tem até uma camisa, né? Eles têm uma ligação muito forte, inclusive com o Vasco, né? E, assim, eles iam jogar um futebol, jogaram, né? Teve um futebol no campo do Zico, lá no CFZ, lá no Recreio. E aí, esse meu amigo que capitaneou ali a galera da antiga pra jogar, e eu cheguei, ele falou, pô, tu quer ir? Eu falei, mas é claro que eu quero. Pô, aí eu fui lá e, pô, autografei tudo que eu tenho do Iron Maiden e tal, e enfim, dei a camisa a eles. Mas só que o que acontece? Isso foi em 2019, e agora, isso tem pouco tempo, deve ter no máximo um ano. E aí, de repente, né, cara, quantas camisas o Bruce cara Dickinson... guardou a tua camisa para usar em momento oportuno, digamos assim, né? Não, eu acho não. Ele guardou, né? Levou a camisa e tal. E tava lá na gaveta dele, no armário dele. E de repente o cara começou a usar. Mas o mais curioso de tudo isso é que ele fez essa foto aí, essa sessão de fotos, para uma revista importante lá da Inglaterra, que foi a primeira vez que eu ouvi, né? Que todo mundo me mandou e tal. Só que depois o cara começou a usar, que a camisa é preta, a camisa ficou cinza, cara. Porque ele Ela usou... já tá com um aspecto diferente da tua aí. ele usou muito. Eu tenho várias fotos do Bruce Dickinson com a camisa. Cara, que legal. Entendeu? Inclusive, assim, tem uma... Ele dá palestras também, né? Esse cara é um fenômeno. Ele é piloto... Ele é piloto de avião? Ele é piloto. Ele que pilota o avião do Iron Maiden. Tu não sabia disso? Não sabia dessa. Pô, ele que pilota. Ele é esgrimista, medalhista de esgrima, cervejeiro, né? Ele faz a cerveja do Iron Maiden, ele que fez a fórmula, empresário, enfim, palestrante, o cara... E aí, ele também tem um vídeo dele fazendo uma palestra, cantando Tears of the Dragon com a camisa também, ou seja... O cara, pô, fez, enfim... Levou para um outro patamar, né? Cara, isso é muito gratificante. E mostra muito também o sucesso do Doutrinador, né? Que tá em algumas plataformas de streaming, né? Uhum. Mano, várias, né? Que plataformas de streaming tá o Doutrinador? Não, então, é mais fácil falar em qual ele não está, porque que sensacional. Ele só não tá no Netflix, cara, porque o Doutrinador, ele foi ele foi uma produção... que teve uma grana também da Turner, que é a Turner International, né? Uma produtora que é da Warner. Então, eu não sei porque a produtora daqui, que é a Paris Filmes, me falou, mas eu esqueci, eles não têm um acordo, sabe? A Netflix com a Turner, eles não é que não se dão, não existe isso, né? Sim. Mas eles não têm acordos em relação a alguns tipos de produção. Entendi. E aí o Doutrinador não está na Netflix, mas aí HBO, Amazon, YouTube, enfim, tudo. Você tem noção que uma história que você construiu, né? Depois de tantos anos, está só no HBO e em muitos outros streams. A ficha já caiu ou você ainda vive essa delícia dessa realização, né? Não, então, a ficha já caiu, tem um tempo, né, cara? Na verdade, a ficha caiu quando eu participei das gravações, né? Pô, que legal! Eu sempre deixo isso bem claro, que eu sempre vou ser eternamente grato aos produtores, né? Aqui, os brasileiros, os produtores da Downtown, Bruno Weiner, e da Paris Filmes, o Márcio Fracaroli e o Sandy, que me convidaram para participar do filme. Eu coescrevi o roteiro do filme. Que legal, cara. Entendeu? Isso é raro, né? Geralmente o autor de um livro, não de um participa. quadrinho... geralmente o cara... ele vende ali, negocia os direitos autorais e o produtor vai, irmão, tchau, vai tocar a sua vida. Mas eles me convidaram para escrever, eu fiz parte da sala de roteiro. Pô, que legal. E também, assim, cara, eles me deixaram muito perto da produção toda, eu participei de tudo. É óbvio, sempre também deixo isso claro, é óbvio que eu não tinha a palavra final, né? Mas eu participei da escolha do elenco. Mas isso mostra o carinho que ele tem pelo personagem, né? Sim, é uma participei da trilha sonora, de tudo, assim, muito perto. Eu presumo que a trilha sonora seja rock. Com certeza. Com certeza, né? Não, tem bastante rock, pro pessoal que não ouviu, pô, a trilha é muito bacana, a trilha do filme,
muito bacana, mas também tem assim um pouco de rap pesado, sabe? Entendi. Rap com... Pra dar um clima, né? Pra dar um clima pra personalidade do teu personagem. Agora, tem uma pergunta que tu tem que responder na lata, olhando pra essa câmera aqui, vai ter Doutrinador 2? Rapaz, por enquanto não. Mas existe a chance disso acontecer? Não, existe. A chance sempre existe, né? Mas assim, a indústria do audiovisual brasileiro, ela depende muito ainda do poder público. Sim. Muito, muito. E não é uma realidade favorável agora, né? Exatamente. Temos críticas a fazer. Exatamente. Então, assim, o doutrinador ele tem que esperar um pouco para ver como vai ficar toda a nossa indústria. E assim, mas eu tenho uma esperança, vamos dizer, né, de que ainda possa rolar, porque se você, né, o pessoal que está nos vendo aí, a série do Doutrinador, né, porque tem uma série também, ela está na HBO, enfim, está em um monte de lugar. Se você botar no Google lá, Doutrinador, a série, no Google, aparece assim, né, qualquer coisa que você bota sobre uma produção audiovisual, tem do lado assim a reação do público, né? E aí o Doutrinador tem uma aprovação do público de 95%. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Então, assim, um produto que tem uma aprovação de 95%... Com certeza, né? Tem apelo para uma segunda etapa, tem né? apelo. Então, vamos ver no que vai dar. Vamos esperar. Você que ainda não assistiu o Doutrinador, entra aí no HBO, enfim, nas outras plataformas aí e assista, principalmente a série, né? Porque parece que o enredo é genial. A gente, conversando antes dele chegar, tem uma turma aqui no podcast que é super fã. E eu acho que vale a pena, né, você deixar seu comentário aí se você já assistiu. Se não assistiu, corre lá e depois volta aqui para comentar com a gente. É terminantemente proibido dar spoiler aqui, hein? Fica avisado. E não só satisfeito com o Doutrinador, você vai e tem um novo personagem aí para divulgar para a turma, que são esses cartazes que você trouxe. Vou deixar os cartazes aí para Me vocês fala quem é esse camarada e o enredo dele, né? Então, esse aí é o Senhor Agora, que eu criei há pouquíssimo tempo, não tem nem 2 meses, e ele é fruto assim do momento que eu estou passando também, como eu acabei de falar aqui, né? Eu aniversariei agora no dia 8 de setembro e fiz 50 anos, né? Muita gente, né, fala que não parece, tá bem mas demais, eu fiz 50 anos e assim, confesso para a galera aqui, para vocês, que deu uma pesada, sabe? Assim, pô, cheguei assim no meio, eu falei, caraca. Meio século deu aquele pã. E aí, pessoal, não estou em crise existencial, nada disso. Né? Mas assim, você começa, o que eu acho natural, né? Quando você chega a uma certa maturidade, né, da vida, você começa a pensar na vida de forma diferente e repensar, né? Repensar várias coisas e assim, matematizar o tempo, porque aí, né, quando você cheguei e falei assim, pô, eu já tenho menos tempo, né, para viver do que eu já vivi, né? Então, e aí nesses pensamentos eu me lembrei de uma figura, vamos dizer assim, né, de um personagem que me marcou muito lá na minha infância mesmo, pequenininho, igual meu filho está hoje, 6, 7 anos, né? Como você falou, tem um casal de filhos, o Miguel tem 6, Maria Flor tem 8. Beijo, Miguel e Maria Flor. E aí, eu lembrei do Capitão Asa, vocês são muito jovens, não vão lembrar. O amigo ali, mais cascudo, lembra. Então, o Capitão Asa era o meu herói, porque o Capitão Asa, pessoal, era um apresentador de TV. Ele tinha um programa de TV que ele apresentava desenhos infantis. É como se fosse a Xuxa da minha época. E o cara, ele para mim, eu pequenininho, ele era como um herói para mim, porque ele era um cara que apresentava... o cenário era tipo uma espaçonave. Pô, é Xuxa mesmo. Ele tinha um capacete de aviador, que pra gente na época era... Sabe, se você ver, se a galera entrar agora e procurar no Google, vai falar assim, caraca, que coisa tosca. Era muito tosco, mas pra gente na época era o máximo, cara. Entendeu? O cara ali era um cara do espaço. E aí,
essa figura, o Wilson Viana, né, que fazia o do Capitão Asa, ele visitava os colégios. Ele Pô, que maneiro, cara. E ele foi no meu colégio, cara. E assim, cara, aquilo era simplesmente, porra, o cara tá aqui, o meu herói da TV, o cara tá aqui, eu queria tocar nele, tirar foto, sabe essas coisas? Que legal, cara. E aí eu falei assim, e como seria se aquele herói da TV, que era um herói nacional, ele era da TV Tupi, depois foi pra Globo e tal, o cara era conhecido no Brasil todo. E aí eu criei o Senhor Agora nesse sentido, um cara que já tá, né, cascudão, velhão, um tiozão, e ele já foi um cara muito famoso, e ele era tido como um herói, só que ele não tem superpoder nenhum. E hoje em dia, né, que a história se passa como se fosse hoje, ele já é um coroa, e ele está enfrentando, né, todo aquele dilema que é o quê? Ele vê a decadência física dele, né? Ele está ficando velho. Ele tem uma barriguinha aqui, né? Exatamente, ele tem uma barriguinha já avantajada, né? Ou seja, ele está fora de forma, ele já é um coroa, um senhor de idade, só que ele tá sem grana também, ele tá quebrado lá, tem uma vida difícil lá no subúrbio, ele é um cara totalmente, né, normal, né? Tá lá enfrentando as suas dificuldades, só que começa a acontecer coisas, como é que se diz? Acontecimentos estranhos com as crianças ali na vizinhança, né? E casos de pedofilia, em resumo. Que legal. E aí ele descobre o que é, e aí ele enfrenta, né, a encruzilhada da vida, que é o seguinte: ele faz alguma coisa, mesmo velhinho, barrigudo e tal, ele faz alguma coisa, ou seja, se coloca em perigo, ou deixa aquilo passar e faz vista grossa, entendeu? Então, ele resgata aquele herói que ele foi algum dia, mesmo em prol da justiça, mesmo sem ter superpoder nenhum, ele veste de novo o uniforme que ele tinha, né? E ele decide fazer diferença ali, mesmo que, né, na sociedade ali em que ele vive, ele decide fazer a diferença mesmo com todos os problemas, e ele tem que se superar. É uma história de redenção, né? Um cara coroa que ele tem que... Uma história de redenção para ele se sentir importante, relevante, ainda mesmo depois, né, de estar no final da vida, vamos dizer assim. Isso é heróico para mim, né? Quando o teu senso de justiça te leva, né, a você cooperar com aquilo, né? Exatamente. A Bíblia fala uma coisa que eu sou Exatamente. apaixonado. Ela fala assim, ó: em sabendo fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, é uma convocação, é uma convocação. Exatamente. É uma convocação. E eu achei muito legal que essa última imagem que eu mostrei aqui, desse cartaz aqui, tá ele numa roupinha antiga, com faixas na mão, você vê que ele tá com uma espécie de coturno ali, e tem um rapaz aqui no chão, ou seja, ele tá de fato, parece ser dentro de uma casa, né? Ele tá de fato exercendo justiça com as próprias mãos, né? No caso de um quadrinho absolutamente recomendável. Como você falou, né? É a convocação do herói. É muito legal, né? E todo quadrinho tem isso. Tem um momento de que ele estala... Qual é a frase lá do Peter Parker que o tio, né, fala pra ele? Pra toda... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E não é verdade isso, cara? Com certeza. Com certeza isso é bíblico. E não satisfeito, tem um monte de livro que você trouxe aqui pra mim. Fala deles pra mim. Doutrinador, O Vírus Vermelho. Esse aí foi essa é a última aventura do Doutrinador, né? Deve ter 1 ano e pouquinho. Livro de altíssima qualidade, com as páginas diferentes, né? Que fala um pouco sobre... Um pouco não, né? Ele fala sobre uma viagem minha, uma conspiração internacional. Porque essa história nasceu justamente, pessoal, depois de que o Doutrinador foi internacionalizado, né? Depois do filme, como a gente acabou de conversar aqui, como ele foi para um monte de países, inclusive, graças a Deus, né, eu sou o mais lido numa plataforma de quadrinhos americana, arkraven.com. São quadrinhos, webcomics, né? O cara baixa lá para poder ler. Eu tenho mais de 350 mil downloads, cara. Que isso, cara? Das histórias do Doutrinador.
Ou seja, eu precisava colocá-lo num cenário internacional. Porque, olha só, pessoal, o nosso cenário de corrupção, a política brasileira é tão maluca, que só a gente mesmo que aguenta isso. Que normaliza isso? Que normaliza isso, que lá atrás, lá no início, em 2013 ou 2014, eu negociava, na época, com uma editora francesa e uma editora americana, e os caras, para publicar lá, e os caras, eles me pediram umas 10 ou 12 páginas para explicar o contexto de corrupção no Brasil, porque para eles não fazia sentido. Olha só, pessoal, é muito louco. Ou seja, cara, as pessoas... Esse personagem ele é assim porque no país onde esse cara escreveu, a corrupção é assim, acredite se quiser. Exatamente. E aí eu fiz essa história, né, Vírus Vermelho, porque era uma conspiração internacional e justamente aí... Genial. Aí não precisava explicar o contexto e o cenário. Entendeu? Cara, se não fosse triste, era engraçado. Exatamente. Você e Sérgio Martorelli. Temos aqui um outro livro. Esse aí é a compilação de todos antes do Vírus Vermelho. Né? 3 edições compiladas. Definitivo. São 3 edições. De Luciano Cunha, O Doutrinador, de 2013 a 2018. Eu gostei muito da roupagem do personagem. Ele tá com rifle aqui, né? Gostei muito. E eu tô impressionado com os livros aqui, porque a qualidade dos livros assim, é um absurdo, cara. É muito diferente do que na minha época eu comprava, né? E tem aqui mais 2, né? Não é mais um. Um trabalho diferente, que eu quero que você conte, e Destro 2. Esse é o 2. Um é com Bruno Lima e o outro... Não, esse aqui, na verdade, não fui eu que fiz, né? Eu trouxe aqui... até para presentear aí o pessoal, mas esse é uma adaptação que eu fiz para o mercado brasileiro de um conto, vamos dizer assim, de uma história, uma trama do John de la Rose, que é um cara de origem hispânica, mas ele é americano. Os pais são... E Jesse White, A Cruz e o Aço. A Cruz e o Aço. Essa é uma história, né, praticamente não, uma história... bíblica também, né? Uma coisa... O slogan né? Se você estiver atravessando o inferno, não pare. Exatamente. E Destro 2, seu com Bruno Lima. Sim. Me fala sobre ele. Destro é uma distopia brasileira, né? Uma distopia num futuro próximo, onde, assim, em resumo, o mundo, né? O mundo está vivendo uma ditadura marxista e, assim, o mundo está praticamente uma enorme Venezuela, vamos dizer assim, e o João Destro, que é o protagonista, ele luta contra essa ditadura, contra esse governo ditatorial e, assim, aquela velha e boa história do Davi contra Golias, né? O cara pequenininho lá, sozinho, contra um sistema gigantesco opressor. E que parece que não termina nunca. É muita criatividade para uma pessoa só, né? E foi legal também que reconhecer, né, que o mercado brasileiro tem seus produtores, né? O que a gente conhece de quadrinho, a gente chama de cartoon porque é uma referência americana. E a gente tem quadrinistas, que é uma palavra que eu aprendi hoje. Muito obrigado. E como é bom, sabe, valorizar, reconhecer, né? Primeiro conhecer e depois reconhecer que a gente tem muito brasileiro produzindo conteúdo bacana, né? Para o mercado cultural, porque é maravilhoso. Tem muita gente talentosa no Brasil, muita gente. Eu já dei umas andanças por aí, né? Em outros países, e eu falo para você de carteirinha que não tem ninguém, nenhum povo mais criativo que o nosso. Com certeza. A gente arrebenta de muito. Pena que muita gente usa sua criatividade para fazer o que não é certo, né? E por último eu queria falar sobre a sua capacidade de levantar recursos, né? Você consegue compartilhar com as pessoas essa capacidade de participar daquilo que você está fazendo, né? Investir em você. Fala sobre isso. Pois é, eu tenho até um amigo, o Guilherme, ele sempre fala isso de mim, que eu consigo fazer, de alguma forma, né?
com que os projetos aconteçam. Que é uma habilidade gigantesca. Porque a maioria, né, tem muita gente assim, como eu acabei de falar, tem muito autor, muito artista talentoso no quadrinho brasileiro, até na verdade, muito mais talentoso do que eu no traço e tudo, mas de alguma maneira eu consigo alavancar os projetos, eu consigo fazer com que eles aconteçam. E é uma habilidade essencial, diga-se de passagem, né? Pois é, eu acho que eu herdei isso do meu pai também, que foi sempre muito, como é que eu vou dizer, ele sempre era muito inquieto, ele sempre queria estar empreendendo. Legal. E aí, e agora eu tô aí com essa... É um crowdfunding, né? Tem essa campanha aí do Senhor Agora, que é para que esse personagem que a gente acabou de conversar, para que ele veja as ruas, né? Então, já está aí com 60 apoiadores. Puxa, que legal. Gente, olha, você que acompanhou o podcast até aqui, eu vou deixar o link na descrição desse crowdfunding aí, que é um trabalho maravilhoso. Estamos falando de alguém aqui que está há muito tempo nessa estrada, produzindo coisas a nível internacional. E dá uma clicada lá, vamos investir naquilo que é cultura brasileira, naquilo que é arte, em quem está fazendo há muito tempo e está dando muito certo. Vamos mandar uma mensagem para o mundo, né? De que brasileiro é o povo do tamo junto mesmo, né? E a gente esse povo, cara. E a gente é esse povo que se conecta, que se ajuda. Vamos lá, clica no link, vamos levantar essa bola para ele aí, para a gente poder acompanhar essa trajetória, né? Eu quis fazer uma campanha bem simples. Tem 2 modelos, 2 tipos de recompensa só. Uma de R$59, que você ganha o próprio gibi, seu nome vai estar lá e tudo, né, como apoiador. E a outra que tem a mesma coisa, o gibi, o teu nome lá e uma arte autografada que eu vou fazer para cada um. Né? Ainda bem que as pessoas estão até optando mais por essa recompensa, porque aí eu vou fazer um desenho meu de próprio punho e vou autografar e dedicar, botar o nome da pessoa e quando chegar a hora eu vou mandar. E é bom que historicamente, né, esse card aí ou esse encarte aí vira dinheiro, né? Depois vai pro leilão aí, a gente não tem essas histórias? Tem, é verdade. Luciano, queria te agradecer demais pela sua companhia aqui. Vou te fazer 2 pedidos, olhando pro seu espectador aí. Quem você gostaria que sentasse nessa cadeira depois de você? Pô, Vitor, eu acho que vocês podiam chamar para vir aqui, vou indicar, né? Vou fazer minha indicação, o grande mestre do desenho brasileiro, Carlos Chagas. Esse cara precisa... Eu brinco que se ele fosse americano, ele tinha uma estátua, porque o cara é literalmente um monstro do quadrinho brasileiro, da arte brasileira. O cara desenha muito e, assim, ele já está cascudão, né? Já está, acho que o nosso querido mestre Chagas já está com 70 talvez, e ele precisa ser, não é que ele precisa ser resgatado, mas a gente precisa ouvir mais esse cara, sabe? Ele, com certeza ele vai contar histórias assim saborosíssimas aqui pro teu público, pra galera. Então, Carlos Chagas, vamos ver se a gente consegue trazer. Com certeza, vamos tentar. Ele é bem recluso, ele é difícil de tirar. A gente ganha ele, a gente tirar ganha. O velho lá do AP dele, mas, cara, seria grandes histórias aqui para vocês ouvirem. Na tua expressão dá para ver que é alguém que realmente importa para você, né? Sim, sim. E principalmente, né, mais uma dessas... Eu não acredito em coincidência, sim, né? Pô, Deus... Pô, a gente sabe que sim... a gente sabe que ele opera, né, esses milagrezinhos diários e eu não sabia, realmente não sabia que o Carlos Chagas tinha desenhado os quadrinhos do Capitão Asa lá nos anos 70. Meu Deus do céu! E aí, quando eu descobri, né, a gente é próximo assim por causa das redes sociais, eu tenho o contato dele. Aí eu falei, pô, mestre, pô, tu desenhou? Ele falou, desenhei e tal. E aí e aí ele me mostrou, né? Ele me mandou algumas coisas dos originais que ele tem ainda. Pô, com todo aquele talento que Deus lhe deu. Aí eu falei, pô, ô mestre, vamos colocar isso no meu, né? Lá no final, todos os meus gibis aqui que vocês mostraram, tem a seção de extras que eu gosto de botar lá no final, assim, as últimas páginas de curiosidades ou então
de versões de desenhos dos meus personagens com outros artistas brasileiros. E, pô, eu vou fazer de tudo para que o Capitão Asa do mestre Carlos Chagas esteja no final do Senhor Agora, da edição, e até, quiçá, né, vou tentar também, porque ele não tem a história completa, né, porque é muito antigo. Sim. Vou tentar resgatar esses originais também para publicar a história do Capitão Asa de novo no traço dele. Que legal, cara. E com certeza vai ter... Ele assim, graças a Deus, ele ainda é reverenciado por bastante pessoas assim, no meio do quadrinho, né? Mas a gente tem que... repromovê-lo, né? Mostrar mais. Pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Tomara que ele venha aqui conversar com vocês. Carlos, fica o meu convite pessoal aqui para você participar do nosso podcast. Você aí que é fã de quadrinhos, acompanha o trabalho deles dois. Vamos fazer com que esse vídeo chegue nele. Eu vou contar com você aí, não só curtindo, comentando, mas compartilhando esse vídeo para chegar lá. Coloca aí, né, em que minuto a gente fala dele, porque vai ser uma honra, né, trazer um brasileiro que tem um talento desse, realizou seu sonho. Imagina, conversar com um cara desse que tem uma história gigantesca, que faz brilhar os olhinhos de um cara de 50 anos brilharem. É maravilhoso, maravilhoso. Tem muita história. E eu ainda vou te pedir para você mandar um conto, né? Um despertar para essa galera que está seguindo o teu caminho, que com certeza encontra dificuldades. Como é que a gente desperta essa galera? Então, eu queria passar uma mensagem que é o seguinte: como a gente conversou aqui, né? A cultura pop, ela está muito enviesada por uma agenda que eu não acho correta, e eu acho, né, na minha opinião, que é uma das molas propulsoras que está fazendo com que a cultura pop em geral, como a gente conversou, decaia e perca bastante a qualidade. Então eu queria deixar um recado para essa molecada mais jovem, procurar as coisas antigas, né? Procurar as fontes antigas, da onde essa galera bebeu para fazer, quer dizer, da onde essa galera não bebeu para fazer as coisas, criar as coisas que eles estão vendo hoje, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar lá outros valores. Sim. Valores melhores, que agregam né? de fato, né? Valores de heroísmo, de honra, de justiça, coisa que está bastante em falta hoje, né? No que a gente tem visto aí. É verdade. Eu conversei com o Luciano Cunha e queria deixar meu agradecimento aqui pela tua participação, mandar um beijo para tua família e agradecer também o American Donuts, que deixou pra gente aqui um baita presentão. É arte também, porque é brincadeira. Isso aqui que o camarada fez, ó, é arte. Caraca. E é um presente do American Donuts para você se deliciar. Valeu. Deixa eu ficar com os meus cartazes aqui. Gente, um beijo. Obrigado para quem ficou até aqui. Compartilha esse conteúdo para que a nossa cultura, né, a nossa boa cultura chegue em outros lares. Obrigado e até o próximo Desperta. Fiquem com Deus.